Sinceramente, essa fase da minha vida foi um filme de terror, porque eu tive certeza que eu não ia mais me movimentar, que eu não ia mais me mexer. E os médicos falaram comigo, olha, é irreversível e isso não vai voltar. E assim, tentar entender os valores novamente, entender novamente a necessidade de se reconstruir, era praticamente ser uma fênix. Eu sou Adriana Buzelin, nascida em Belo Horizonte, mineira, e vim contar um pouquinho da minha história para vocês. A minha infância sempre foi uma infância muito feliz, muito alegre. Eu era uma menina muito ativa, muito ligada a esportes e era uma menina com muita personalidade. Na verdade, eu era uma menina que vivia num ambiente muito artístico. Meu avô era maestro, Francisco Buzelin. Minha avó, poetisa. A minha outra avó materna era jornalista. E eu sempre fui envolvida com a arte. Marilena, que era minha tia, ela era cantora lírica. Então, assim, era muito comum, aliás, era praticamente uma obrigação ter um piano em casa e tocar piano. E assim eu toquei piano até os 15 anos. Toquei piano a 4 mãos com meu irmão no conservatório de música. Mas tem uma história meio engraçada, porque ele tocava melhor do que eu. Eu lia partituras e ele tocava de ouvido, então ele saía ganhando sempre. Na verdade, eu amava, né, mexer com arte. Minha mãe é artista plástica, meu pai pianista. Então, assim, você imagina como que seria não viver num universo ligado à arte. Sempre vivi música, respirei música e me tornei escultora após um acidente, achando que não tinha nenhum talento, mas a vida se encarregou de mostrar isso. Foi então bailarina clássica até 15 anos e passei para o karatê, aonde fui até a faixa marrom. Sempre fui movida a desafios, tanto que eu fiz balé clássico em sapatilha de pontas, a chegar a fazer karatê na faixa marrom e hoje ser mergulhadora adaptada. Então, assim, o desafio para mim é contagiante. Meu primeiro emprego foi confeccionando bijuterias numa fábrica de uma amiga da minha mãe. Logo depois eu ganhei o curso de secretariado executivo do meu pai. Na época eu não gostei muito, não, eu era muito menina, tinha 15 anos, mas foi um dos grandes cursos que eu fiz, porque eu me tornei secretária, recepcionista e anfitriã de muitos eventos. Depois disso, passou muitos anos e me descobri como modelo, com 16 anos. Iniciei a carreira de modelo e fui modelo publicitário por muitos anos, até os 23 anos, quando eu sofri um acidente de carro. Eu fazia comerciais de TV, fazia muitas feiras, trabalhava como manequim também, que na época se dizia, era manequim que falava, né? E, por incrível que pareça, eu fui cair para ser bancária. Trabalhei no banco, na área de cobrança, onde eu detestava, mas era uma coisa que fazia parte da minha vida, né? Cursando meu primeiro curso superior, que era Relações Públicas, comecei a trabalhar com os outros artistas, promovendo vernissagens de artistas plásticos e, por ironia do destino, virei empresária de banda de rock. Era o cover de Beatles, chamava Yesterdays. Voltando de uma vernissagem no Clube dos Oficiais da Polícia Militar ali no Prado, eu sofri um acidente de carro. Um acidente que lesou seriamente minha coluna. Na época foi muito difícil, porque foi a caminho ali da Raja Gabalha, aqui em Belo Horizonte. Batemos com o carro no poste e eu fiquei comprimida entre o banco e o poste, lesando minha coluna a nível muito alto, a nível cervical. Minha mãe machucou muito, tinha uma pessoa atrás que me comprimiu contra o banco. Isso foi extremamente difícil, porque eu tinha certeza que tinha acontecido aquilo comigo, porque eu tinha lido um livro chamado Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. E na hora, deu aquele barulhinho assim, pim, na cabeça. E eu tive certeza que eu tinha lesado minha coluna. Foi uma coisa muito difícil, porque daí para frente teria que ser tudo diferente. Eu lembro de ser socorrida por um rapaz que me levou. Já na época não tinha SAMU, não sabiam como socorrer. Me levaram para o João 23. Lá eu entendi mais ou menos o que tinha acontecido comigo. E fiquei lá numa sala tentando respirar novamente. E eu lembro muito bem
de me falarem, olha, Adriana, você tem que conquistar a sua respiração novamente. E foi a parte mais difícil, porque eu só tinha 30% de respiração. E depois de uma hora eu conquistei os 70%. Eu acho que foi devido ao esporte e tanto trabalho que eu fiz junto com o corpo. É como o corpo tem memória, né? E acaba trazendo de volta hoje o que eu vivo. E foi muito difícil porque eu fiquei no Hospital Veracruz durante quase 2 meses. Lá fiz uma cirurgia chamada artrodense, que era uma cirurgia muito séria, que a gente teve que colocar uma platina no pescoço. Era muito difícil manter a cabeça em pé. Na verdade, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Depois eu fui levada para Brasília e lá eu fiquei 7 meses no Sara Kubitschek. Sinceramente, essa fase da minha vida foi um filme de terror, porque eu tive certeza que eu não ia mais me movimentar, que eu não ia mais me mexer. E os médicos falaram comigo, olha, é irreversível e isso não vai voltar. E assim, tentar entender os valores novamente, entender novamente a necessidade de se reconstruir, era praticamente ser uma fênix. E eu tive que entender novos valores, eu tive que entender como o meu corpo funcionava novamente, eu tive que resgatar a minha autoestima, eu tive que entender como eu era capaz. E a redescoberta da capacidade é que me movimentou, é que me moveu. Então foi fazendo muitos anos de fisioterapia, de terapia ocupacional, de ecoterapia, de hidroginástica. Era incansável. Eu comecei a conquistar novamente os movimentos. Hoje eu tenho mais movimentos, adquiri movimentos do pescoço para baixo, eu tenho movimento nos braços. Então, assim, o grau de independência que eu conquistei foi muito grande. E vou te falar uma coisa, é uma coisa realmente muito difícil. Entender que era necessário eu voltar a estudar, entender que era necessário eu voltar a dirigir. Voltar a dirigir foi dificílimo, eu levei 6 meses só para entender a necessidade da independência. Então, assim, foi um processo muito duro, mas um processo de crescimento. Eu acredito que hoje tem a Adriana de antes e tem a Adriana de depois. A Adriana hoje é uma Adriana que... Eu sempre fui guerreira, mas é uma Adriana que tem mais força para conquistar as coisas, tem mais força de vontade, mais foco. E foi aí que foi reconstruída uma nova Adriana. Careca, que não tinha cabelo nenhum na cabeça, durante muitos anos, sem movimento, para chegar agora e conseguir retomar minha vida, entendendo que eu posso ser novamente mulher, que eu posso ser novamente uma mulher que tem autoestima e que tem também capacidade para conseguir qualquer coisa que eu quiser. E é engraçado, né? Que eu, que não me considerava artista, me tornei artista plástica, me tornei escultora, porque eu ficava da janela da minha casa vendo um aglomerado do Alto Veracruz. E lá, mamãe, arteterapeuta, colocou na minha frente um bloco de barro e eu comecei a esculpir as minhas obras, que chamam favelas. Na verdade, a favela, ela trata exatamente do que eu via na janela da minha casa. Ela trata de inclusão social, da exclusão social, da invisibilidade, de tudo que hoje eu luto tanto, né, como ativista. Eu acredito que não foi por acaso que isso chegou na minha vida. E com minha obra denominada Favela, eu recebi o prêmio de honra ao mérito na Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte. E aí foram só muitas exposições. No gabinete do prefeito Célio de Castro, que ele preservava muito a arte, dava muita importância a isso. Depois em muitas exposições, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eram várias galerias. A partir daí eu comecei a entender a necessidade de estudar. Isso era muito importante para mim, como é até hoje. Então eu comecei a fazer muitos cursos. Primeiro fiz História da Arte com minha mãe. Fiz também escultura com a minha professora Carmelita. Depois eu fui fazer produção editorial no Promove. Passei de novo, fui para design gráfico na FUMEC. E hoje eu estou cursando jornalismo. Estou feliz da vida porque eu voltei a estudar. E isso enriquece minha alma. Eu gosto muito, assim, é uma coisa que me faz muito bem estudar novamente. Pois em 2012 eu tive a ousadia de resolver fazer um ensaio fotográfico. Assim, não com pretensão de voltar a ser modelo, porque o universo estava muito fechado, mas assim, com autoestima mesmo. E para minha surpresa,
eu fui contratada pela agência Kika de Castro e me tornei modelo inclusivo novamente. Hoje eu dou palestras sobre moda inclusiva, sobre modelo inclusivo, sobre essa profissão, que é tão difícil de inserção no mercado atual, né? Há muito preconceito. E foi assim, um dia meu irmão foi para Fernando de Noronha e estava passando aquele filme Avatar. Ele me ligou e falou comigo: Dri, você não quer ser um avatar? Eu falei: gente, avatar? Como assim ser um avatar? E ele falou comigo: poder ser o que você quiser, né? Você poder mergulhar. E eu falei: nossa, eu vou sair da cadeira de rodas e mergulhar? E fui para São Paulo. Descobri que em Belo Horizonte não tinha curso para mergulhadores adaptados. Então eu fui para São Paulo e lá virei mergulhadora. De naufrágio, noturno, profundidade. Meu último mergulho foi de 23 metros de profundidade. E por conta do mergulho adaptado, eu fui capa da revista de reação junto com o meu instrutor, o William. É engraçado como que foi interessante esse processo, porque se falava muito pouco de mergulho, muito pouco de esportes radicais adaptados. E aí eu, numa cara de pau, cheguei para Malu e falei com ela: Malu, olha, eu gostaria de trazer alguns textos meus para falar sobre esportes paralímpicos, falar sobre aventuras radicais. E ela gostou, me tornei colunista desde 2012 dessa revista. E foi nesse processo que eu me tornei colunista e virei redatora. E aí também um pulinho para editora, né? Porque eu criei o portal Tendência Inclusiva, que é um portal que fala sobre aceitação das diferenças, fala muito sobre inclusão social e sobre também a necessidade de aceitar o diferente. Lá nós temos colunistas que também trabalham comigo, tem também ensaios fotográficos, nós fazemos também exposições de fotos. Então tem muita coisa que integra a sociedade a esse portal. E eu acredito que a tendência inclusiva foi o primeiro passo realmente para eu levar aquele ativismo social que eu já tenho há muitos anos. Eu levei realmente dentro da tendência tudo aquilo que eu já pensava, que era realmente tratar desses assuntos que são muito importantes para a sociedade e tão pouco falados. Aí em 2019 eu resolvi criar o Vidas em Cenas. O Vidas em Cena nada mais é do que um programa no YouTube onde eu falo exatamente de tudo que eu acredito e onde eu dou visibilidade àquelas pessoas que são invisíveis à sociedade, que elas sejam protagonistas de suas histórias. O Vidas em Cenas é um canal de entrevistas onde as pessoas podem falar um pouco de si mesmas. Ele traz tudo o que eu acredito, é aquilo que corre nas minhas veias, né? E tanto que na primeira temporada a gente falou das mulheres com câncer, da autoestima, do resgate delas, das mulheres que precisavam também sair do vício do álcool e das drogas, do trabalho maravilhoso também do Marcelo Xavier, que foi do bloco Todo Mundo Cabe no Mundo. A gente falou também da importância do pezinho ampliado, que por sinal foi aceito aqui em Minas Gerais. O governador aceitou e nós temos agora o pezinho ampliado aqui. Então, são tantas coisas, né? Como o quilombola, as adaptações das pessoas com deficiência. É aquilo, né? Do resgate animal, da proteção à mulher, da visibilidade da pessoa com deficiência, dos idosos. Eu acredito que realmente o Vidas em Cenas veio para fazer uma diferença. E foi nessa caminhada que abriu um leque de opções para mim. Fui chamada para a política. Logo eu, que não queria nada entrar para a política. E eu tinha feito marketing político no curso de relações públicas. E assim, despretensiosamente, né? E resolvi, tá bom. Falei, vou entrar para a política. Aliás, ele é um veículo que seria realmente usado por mim para fazer tudo que eu acredito. Então eu fui candidata a vereadora em 2016 e depois fui surpreendida sendo chamada para candidata a vice-governadora na chapa de Dalclever Lopes, a primeira mulher cadeirante a concorrer um cargo majoritário do governo de Minas Gerais. Isso é muito gratificante. Então eu acredito que a política veio para minha vida, apesar de eu ter uns parentes políticos longe, né, para parte de pai e por parte de mãe, que são meus bisavós, ela veio não só para acrescentar, mas para fazer a diferença na minha vida. Hoje, realmente é um universo que eu respiro e que faz diferença para mim.
E essa foi um pouquinho da minha história que eu quis contar para vocês. Na verdade, é a Adriana antes do acidente, a Adriana depois, a Adriana que conquistou muita coisa, que tem muito a conquistar, é a Adriana que tem muitos sonhos. Eu sou uma pessoa movida a desafios, eu sempre falei isso. Eu sou uma pessoa movida a sonhos. Então tem muita coisa que eu quero fazer. Quero fazer muito esporte, quero fazer muita arte, e quero realmente lutar por aquilo que eu acredito. Por que fazer um depoimento para o Vidas em Cenas? Porque realmente eu sou protagonista da minha história e o Vidas em Cenas não é mais nada do que isso. E em 2020 vem uma nova temporada do Vidas em Cenas, falando sobre muita coisa, muitos temas novos. Nós vamos falar muito de inclusão, nós vamos falar muito de proteção, de segurança, de ecologia. Nossa, tem tanta coisa para falar e eu espero contar com vocês. Até o próximo episódio.